Boa noite. Irei apresentar o trabalho da disciplina Linguística Aplicada ao Ensino da Língua Materna. Temos como professora Georgina Santos. Sou do Polo de Cândido Mendes, meu nome é Paula Augusta e tenho como tutor a doutora Helena. Tá? O título da minha sequência que eu escolhi, Poemas, tá? O gênero Poemas. O ano ao qual eu escolhi é o 8º ano do ensino fundamental, onde irei trabalhar esse tema. E o objetivo da sequência é compreender a função social dos poemas por meio da identificação de suas características estruturais e sonoras, condições de elaboração e de recepção. O tempo da execução dessa sequência eu direcionei para 3 aulas, cada aula contém 45 minutos, tá? Para que eu pudesse trabalhar desde o início, ver o que é que os alunos conhecem sobre esse gênero poemas. Para o primeiro dia de aula, caso a primeira sequência didática, o tema qual eu escolhi, Conhecendo Poemas. Por que Conhecendo Poemas? Porque a ideia é observar até onde o aluno conhece sobre esse gênero, o que ele conhece esse gênero, como ele conhece, o que ele viu nos anos anteriores. Então a ideia é explorar esse aluno para saber o que é que ele compreende, o que é que ele entende sobre o gênero poema. O tempo estimado, para execução dessa aula serão 2 horários, cada horário 45 minutos, contendo os dois de 90 minutos. Então, o objetivo, qual é o objetivo que eu pretendo? Aprender a escutar, ler, compreender, interpretar, declamar e produzir, editar e socializar poemas, reconhecer a fazer uso do gênero, bem como recursos característicos do poema, versos, estrofes, que são características do poema, do gênero poema, rima, linguagem figurada, porque sabemos que o poema, ele fica muito mais prazeroso de se fazer a leitura quando ele contém rimas, quando ele contém versos. O aluno fica muito mais atraído por esse tipo de leitura. Então é importante que o professor ele saiba explorar aquele aluno, porque sabemos que ler não é para qualquer pessoa, não é qualquer criança, qualquer aluno que quer ler. Então, para que ele possa fazer a leitura com gosto, com prazer, é importante que o professor ele estimule de alguma forma. A habilidade da BNCC, a qual eu escolhi, é a habilidade 48, MP 48, que é interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso do recurso expressivo sonoro, semânticos, gráfico e espacial. Imagens também a sua relação. O conteúdo, recursos de linguagem poética quanto à sonoridade, rima, ritmo e pontuação. É importante frisar que nesse tema, Conhecendo Poemas, o professor irá trabalhar muito em cima de rimas e ritmo, e sem esquecer da pontuação, porque o aluno ele tem que saber como é que se faz um poema, como é que se elabora, como é que se escreve, a importância da pontuação nesse gênero textual. É muito importante que o aluno ele saiba, que ele entenda, porque nós vamos trabalhar com o 8º ano, então o aluno ele já tem que estar um pouco, sabendo um pouco mais sobre essas características aqui. É claro que nessa aula, os recursos didáticos como data show, notebook, quadro branco, pincel, xerox, eles são essenciais, principalmente esses tecnológicos, porque são uma vantagem a mais que o professor ele pode usar para atrair a atenção do aluno, para não ficar aquela aula tão chata, o professor ele usa desses meios eletrônicos para chamar a atenção do aluno. A modalidade didática será o quê? Uma aula expositiva, uma aula expositiva com a participação de todos os alunos, interagindo, professor e aluno
alunos, então é importante que haja essa interação. O desenvolvimento da aula. O educador apresentará um assunto ao discente e perguntará o que eles sabem, né? O que eles conhecem sobre o tema, partindo assim para uma discussão coletiva. Então, a ideia é que o professor apresente o tema e estimule os alunos a falarem o que eles sabem, o que eles conhecem, né? O que eles já viram atrás nas turmas, nas séries anteriores, que eles mostrem, que eles falem, que eles sintam-se à vontade a falar, que eles conhecem. A organização da turma. A organização da turma, quando se trata do ensino fundamental, 2, ensino médio, seja qual for o ano, a organização da turma é muito importante, né? Para cada aula, para aquele objetivo que o professor ele quer alcançar. Então, primeiro momento, todos sentados em fila, mais tarde em círculo para uma roda de conversa. Porque eu acredito que os alunos eles ficam bem mais à vontade quando fazem aquela roda de conversa e saem daquele termo tradicional, né? Aí partirão para uma roda de conversa e se sentirão mais à vontade em compartilhar as ideias do que eles conhecem sobre o assunto. Introdução. As propriedades do gênero literário são extensas e faz-se necessário explorá-las e familiarizar-se com as diferentes estruturas desses recursos, que têm como uma natureza de linguagem as características do gênero, poema, ritmos e pontuação. É importante nessa introdução, eu quero alcançar que os alunos eles fiquem mais familiarizados com esse tema, que não seja mais aquele tema, eu tenho medo de fazer poema, é muito difícil. Não, é importante que eles se familiarizem com isso, né? Para que eles possam saber como começar. Desenvolvimento. Primeiro momento, o professor iniciará sua aula falando do tema a ser trabalhado, né? Poema, apresentando a exploração do assunto com a turma e fará um breve diálogo, né? Aquela roda de conversa onde todos farão a socialização. Então, como falei, no primeiro momento, o professor ele irá colocar, né, a ideia, explorará o tema com os alunos, e para o segundo momento, já partindo assim para o terceiro horário, para o segundo horário, o professor ele irá apresentar, né, irá trazer alguns poemas, utilizará como suporte o data show, apresentará para os alunos para que eles possam conhecer, como falei anteriormente, se familiarizar, e aprender a gostar desse tema e saber que não é um bicho de sete cabeças, que eles podem sim conseguir fazer uma produção a qualquer momento que o professor pedir, Então, apresentar alguns poemas em um data show e continuar aquela roda de conversa com os alunos para que eles possam se sentir mais à vontade. E nesse momento o professor fará perguntas. Vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida? O que vocês gostariam de fazer? Se vocês fossem fazer um poema, qual tema vocês utilizariam? Aproveitar esses questionamentos para escolher um possível tema. E colocará para os alunos como uma tarefa, para que eles pudessem fazer em equipes, e assim trazer como uma produção final, como resultado final. E o professor ele irá observar se aquele aluno ele realmente entendeu e aprendeu sobre esse gênero. Conclusão: o professor perguntará aos alunos o que entenderam do assunto, abordando e pedirá para compartilhar suas ideias. Logo após, partirão para um trabalho em grupo. O educador apresentará a temática como forma de slide, falei, E logo após eles farão uma atividade. Que atividade será essa? Eles
fazer um resumo do que eles entenderam sobre poemas, tá? Colocando mesmo as suas ideias. É importante que o aluno ele consiga colocar as suas ideias, porque assim o professor ele conseguirá saber se o aluno ele realmente compreendeu. Avaliação contínua e processual. E a finalização para esses 2 primeiros horários, o professor pedirá aos alunos que escrevam o seu entendimento no caderno, de como se faz o poema, dando o seu ponto de vista, opinião, né? E depois socializar com toda a turma. Para o outro dia, né, os alunos eles trarão o poema que foi proposto pelo professor para que eles pudessem criar e eles trarão e farão a sua apresentação para a turma e assim todos poderão fazer a socialização entre os alunos. Depois que todas as equipes apresentarem, né, o professor ele poderá falar com os alunos e perguntar qual poema das equipes que chamaram mais a sua atenção, por quê, né? E aí vai instigar os alunos a falar o que eles gostaram do poema do colega, o que é que o colega poderia ter colocado a mais, né? Então, esse tema, poemas, é um gênero muito importante a ser trabalhado e é um tema muito prazeroso, é um tema que o professor ele pode utilizar de várias formas, né, para chamar a atenção do aluno, para que assim possa alcançar um aprendizado muito melhor. Muito obrigada.